Olá pessoal, boa noite, boa segunda-feira a todos. Eu sou o Felipe Mavinier, cirurgião vascular, sou professor da São Carlos Ensino e Pesquisa da área de ultrassom Doppler vascular. Inicialmente eu queria pedir desculpas por não conseguir fazer essa transmissão ao vivo. A gente teve um problema de última hora no aplicativo de streaming e que não conseguiu solucionar a tempo, né? Como muita gente já está esperando por esse vídeo, por essa live sobre esse tema, então a gente decidiu não postergar por mais um dia para falar sobre isso. Então estou gravando o vídeo, assim que eu terminar de gravar vou disponibilizar no Instagram tanto da escola, quanto no meu pessoal, quanto no YouTube da escola. Os links também vamos divulgar, ok? As perguntas, dúvidas, sugestões ou críticas que puderem acontecer durante esse vídeo, podem anotar e podem mandar por direct, tanto para a escola, que a gente tem acesso a esse direct, quanto para o meu pessoal. A gente vai tentando responder um por um, tá? As críticas e sugestões também são bem-vindas, tá bom? Queria agradecer também a participação do pessoal na última live, naquele tema sobre as curvas do Doppler arterial, a interpretação das curvas, foi bem legal, a gente teve uma repercussão bem boa. São temas que a gente não costuma pegar o livro para estudar ou assistir aula sobre isso, mas abre um horizonte muito, muito bom para a interpretação das curvas do Doppler. Tá? Queria pedir desculpas também para quem não acompanhou a live e também não conseguiu encontrar o vídeo disponibilizado. Tá? Realmente a gente não conseguiu gravar, mas eu vou gravar também. Acho que amanhã ou depois a gente disponibiliza o vídeo do tema da live anterior, que são curvas do Doppler arterial, interpretando essas curvas. Vou deixar disponível, tá bom? E as perguntas e dúvidas, sugestões também podem ser feitas de acordo com o lançamento desses vídeos aí, tá bom? Tá? E para falar sobre para escolher o tema de hoje, né, eu acatei sugestões de vários colegas que me passaram algumas das suas aflições, principalmente os colegas não vasculares, tá? Os radiologistas e ultrassonografistas. Quem nunca deparou com aquela proposta de emprego, com aquela proposta de agenda, né? Ah, você faz ultrassom? Faço. Você faz Doppler? Não, Doppler não. Então, não, Doppler faço. Faz carótida? Ah, não, carótida não. Então, a carótida costuma ser um território em que ou você gosta de fazer, faz bem e faz com vontade, ou você não gosta de fazer, faz de qualquer jeito e tenta fugir. Então, a carótida são os extremos. Os vasculares, os ultrassonografistas que são vasculares, costumam gostar muito desse exame, porque é um exame que, quando você entende o funcionamento hemodinâmico, quando você entende a anatomia e quando você entende um pouco das patologias, é um exame fácil, é um exame rápido e é um exame com uma boa remuneração também. Tá? E um exame desse bem feito, bem documentado e bem avaliado, ele muitas vezes substitui alguns exames até mais invasivos. Às vezes, dá para confiar mais num Doppler de carótidas feito por um profissional de confiança, experiente, do que numa angiotomografia de carótidas com artefato, com falha de contraste, com uma série de problemas inerentes a esse método. Além disso, também de ser um método um pouco mais invasivo. Tá? Então, sem enrolar mais, tá? A gente vai falar rápido hoje. Hoje vai ser uma apresentação bem rápida, que vai ser a primeira parte da conversa sobre placas de carótidas. Certo? E quando a gente fala de placas em carótidas, muita gente se treme. Nossa, espero que quando insonar a carótida não tenha placa, porque se tiver placa tem que classificar, tem que caracterizar, tem que medir antes, depois, na frente, atrás, do lado, do outro, e tem classificação A, classificação B, classificação C, diretriz A, então todo mundo foge. Quando não dá para fugir, torce para que o exame não tenha alteração, não tenha placa. Né? Mas não precisa ficar com esse medo. É fácil, não tem que ser difícil.
A gente sabe que quando tem muita classificação para a mesma coisa, muita caracterização para muita coisa, muita diretriz para a mesma coisa, é porque nenhuma é boa. E nenhuma serve como diretriz, nenhuma serve como classificação. Porque se não é universal, não serve. No momento em que você tenta unir várias coisas semelhantes em grupos semelhantes, aí é uma boa classificação. No momento em que eu tenho vários tipos de classificações, eu perco o sentido de classificar, porque eu não vou estar falando uma língua universal. Tá? Nós vamos conversar aqui nessa primeira parte a respeito do famoso complexo médio ou mio-intimal, que tem estado meio que na moda nos últimos 2, 3 anos. Né? E que tenho certeza, se você faz do Doppler de carótidas, você teve que se readequar à nova realidade, de até pacientes jovens chegando para fazer os exames, né? Exames de carótida, tá bom? Então vamos lá, vamos conversando devagarinho, mas garanto que não vai ser uma aula chata, né? Uma explanação chata e nem muito demorada, bom? Quando a gente fala de placas de carótidas, né, como eu estava dizendo anteriormente, já vem aquele medo. Nossa, tem a classificação com relação a localização, tem em relação a heterogeneidade, se ela tem até classificação de microbolhas, se contrasta com microbolhas ou não. Tem diretriz A, diretriz B, classificação A, classificação B. Não, mas também dá para dividir por faixa etária, por gênero, né? E pelo lado da carótida. Então, assim, tem muita classificação, muita caracterização e muita gente acaba desistindo de fazer o exame com medo, tá? Como eu falei, muita classificação, muita caracterização, nenhuma é boa. Nós vamos conversar um pouco a respeito de algumas e depois a gente vai dar um norte para você que quer fazer um exame de carótida bem feito e rápido e entendendo o que você está fazendo, tá bom? O complexo médio-intimal ou complexo mio-intimal nada mais é do que a união da camada íntima mais interna com a camada média adventícia. Tá? A gente vê na imagem um corte histológico. Eu virei de cabeça para baixo para ficar semelhante à imagem do ultrassom. Tá? A gente tem a camada interna, a íntima, uma camada muscular, que é a média, e uma camada adventícia. A representação aqui no modo B do ultrassom, nós temos uma interface luz íntima, tá? Que é onde acaba o preto e começa o branco, e uma interface média adventícia, novamente o preto e um branco. Tá? Então, o que é o complexo médio intimal? É a distância entre as interfaces luz íntima e a interface média adventícia, isto é, do preto ao preto. Tá? Da primeira linha ali hiperecóica até o final da linha hipercóica. O branquinho com o pretinho. Tá bom? O outro branquinho ali embaixo é a adventícia, tá? Falando de uma forma bem fácil e prática. Então, assim, dando um zoom, depois a gente vai ver que não é para dar zoom, mas para a gente entender direito, né? Então, é a área branquinha e a área preta, tá bom? Beleza. Então, assim, eu sei que tem um complexo mio-intimal, que é essa área que junta a íntima com a média, mas para que serve isso? Qual a função? Tá? Lembrar, gente, que carótida é uma artéria importante, é uma artéria troncular próxima ao coração, que leva sangue para uma estrutura, um órgão nobre que é o cérebro, e que as repercussões de aterosclerose nela são precoces. E ela é uma artéria superficial e de fácil insonação. Então ela está poucos centímetros de profundidade e na maioria das vezes é fácil de você insonar ela anatomicamente. Tá bom? Então, mas para que eu preciso saber esse complexo médio-intimal? De onde que tiraram que a gente precisa avaliar isso, medir isso, estudar isso, tá? Em 2006 foi publicado um guideline, um consenso, na verdade, né, de Mannheim, sobre a relação do espessamento, né, relação dessa medida do complexo intimal com desfecho cardiovascular. Eles viram o quê? Que
de acordo com a idade, isto é, quanto maior a idade, de acordo com o tabagismo e presença de diabetes, eles perceberam que a espessura do complexo meio-intimal era maior. Entendeu? Opa, peraí, esses aqui são fatores de risco para doença cardiovascular. Então, a maior espessura do complexo meio-intimal pode ser um marcador de risco de doença cardiovascular. Seria um marcador da idade da artéria. Lembrando, gente, que não é aterosclerose. Não estou falando de aterosclerose até agora. Tá? É hiperplasia e hipertrofia dessa camada. É aumento do número de células e hipertrofia das células. Não estou falando de deposição de nada, não estou falando de placa calcificada, estou falando de uma hiperplasia e hipertrofia dessa camada. Então, ainda não é aterosclerose, certo? Então, vamos lá. Então, lá em 2006, eles viram que parece ter uma relação aí com dos fatores de risco cardiovascular com o complexo meio-intimal. Bom, então, aí, o complexo médio-intimal ele pode sofrer uma hiperplasia e hipertrofia das células da parede vascular, né? E é um processo que antecede a aterosclerose. Então, é um marcador precoce de aterosclerose. Então, acaba que vira um critério quantitativo, não subjetivo, é um critério objetivo numérico. Eu vou medir e essa medida vai me predizer um certo valor de risco cardiovascular, por exemplo. A partir daí foram feitas tabelas com critérios de idade, país, etnia, raça e gênero, relacionando o comprimento, o tamanho desse complexo médio-intimal normal na população e naqueles que estão alterados os riscos cardiovasculares. Então deu para entender, né? Que a hiperplasia e a hipertrofia, então o aumento, o espessamento desse complexo antecede a aterosclerose. O próximo passo é a aterosclerose. Então já é um marcador precoce de doença aterosclerótica. Se eu jogar algum desses dados numa tabela de idade, país, raça, gênero, eu tenho um número objetivo para avaliar um risco cardiovascular. Tá. Mas e aí? Para que isso? Né? Para que isso? Seguinte, ele vai servir como um preditor de risco cardiovascular, como a gente estava falando. Mas vem cá, mas para quem já teve doença cardiovascular, já tem, pessoa que já teve um AVC, um infarto, uma doença arterial obstrutiva periférica, ele já tem a doença circulatória, ele precisa realmente ser avaliado o complexo médio-intimal? Teoricamente não, né? Se a gente for pensar não. O processo já está mais na frente. De que vale eu avaliar o complexo médio-intimal se ele já teve doença? Mas eu não estou vendo nada, não estou vendo hiperplasia, não estou vendo placa na carótida. Eu preciso ficar medindo o complexo? Na teoria, não. Tá? Mas, gente, a gente está fazendo o exame. Né? A interpretação clínica é do médico assistente. Mas é claro que você fazendo o exame, você vai ter uma noção aquele paciente, um pós-IAM, pós-AVC, um DAOP, aquele paciente, você vai medir o complexo, mas você vai saber que a necessidade daquela medida, né, não vai ser de extrema importância, tá bom? Então, o paciente já está mais na frente da linha de evolução da doença. E um paciente que já tem placa, você foi lá, insonou a carótida, de cara veio uma placa. E do lado não tem placa, do lado tem complexo médio-intimal, meio-intimal. E aí, precisa medir também? Teoricamente não. Se já tem placa, gente, a gente está mais avançado no processo da doença. Então, teoricamente a placa é um processo mais avançado. Mas a gente mede e a gente documenta. Nós não somos responsáveis pela avaliação clínica do paciente. Às vezes ele fala que teve um infarto, às vezes não foi infarto. Às vezes você vê uma placa, mas o médico quer saber o complexo para algum tipo de estudo, algum tipo de pesquisa. Tá? Então a gente vai, documenta e o médico assistente vai tirar suas conclusões, tá bom? Tá. E aí, em quem medir? Faz em todo mundo que faz ultrassom de carótidas, faz parte do protocolo de ultrassom dupla de carótidas, fazer em todo mundo. Mas em quem eu vou fazer ultrassom dupla de carótidas com o objetivo de avaliar o complexo médio-intimal? A grosso modo, do ponto de vista cardiovascular, é o seguinte: esse paciente é colocado na tabela dos critérios, né, de score de Framingham, né, que vai avaliar a idade, comorbidades. Se der alto risco, é alto risco cardiovascular. Eu nem preciso
avaliar mais nada. Não dá para sair de alto para altíssimo risco. Se é baixo risco, é baixo risco. Quando o risco dá intermediário, uma forma de eu dividir intermediário, alto risco ou baixo risco, é eu medir o complexo médio-intimal. Se esse complexo estiver espessado, ele é reclassificado para alto risco. Tá? Então, o paciente, geralmente seguido por um cardiologista, quando o Framingham dá intermediário, ultrassom Doppler de carótidas vai fazer com que se jogue ele num grupo de alto risco ou baixo risco. Isso vai mudar a conduta. Se vai se fazer alguma propedêutica mais invasiva para buscar doença em órgão-alvo, por exemplo, uma coronariopatia, se vai fazer um tratamento farmacológico mais rigoroso, aumento de dose de estatina, se vai fazer um controle de exames laboratoriais mais rigoroso, se for de alto risco. Outras situações em que se mede, que se faz ultrassom Doppler de carótidas com o objetivo de medir o complexo médio-intimal. Lembrando que sempre tem que medir, tá? Mas a gente faz o exame objetivando inicialmente o complexo, naquela situação do Framingham intermediário, né? Nos pacientes que têm história familiar positiva de doença arterial coronariana prematura, em parentes de primeiro grau, em pacientes menores de 60 anos com fator de risco, mas que não tem tratamento farmacológico, então aquele paciente está fazendo só mudança de estilo de vida e você quer acompanhar como que está esse complexo, se somente isso está funcionando, tá? E mulheres com menos de 60 anos com 2 fatores de risco, tá bom? Hoje em dia, só isso daí não é a nossa realidade. A realidade hoje em dia é o quê? Screenings cardiovasculares, check-ups e avaliações pré-operatórias têm incluído o Doppler de carótidas, o ultrassom Doppler de carótidas, e com o objetivo principal de, além de ver placa, de ver estenose, de ver tudo mais, de ver o complexo médio-intimal. Então, quem já está fazendo, quem faz, quem é acostumado a fazer esse exame, notou que nos últimos 2, 3 anos aumentou muito a demanda de pacientes jovens, assintomáticos, sem fatores de risco, sem história familiar, que têm feito ultrassom Doppler de carótidas como screening de consultório. Vai no cardiologista, ele pede, vai no endócrino, ele pede, vai no clínico, ele pede, ou às vezes até o próprio anestesista como avaliação pré-operatória, avaliação de risco pré-operatória. Não vem ao caso discutir se está certo ou se está errado, não vem ao caso discutir essa conduta populacional, se diminui eventos, se isso aumenta a sobrevida, não vem. Mas assim, tem chegado pra gente e eu tô reportando a vocês que vai chegar muita gente cada vez mais, vai chegar paciente jovem, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sem comorbidades, para fazer ultrassom de carótidas. Deve ser, putz, pra que isso? Além de tudo que você precisa ver no exame de carótidas, é o complexo médio-intimal que eles querem ver, tá bom? Certo? E a interpretação desse complexo médio-intimal vai ser baseado nos percentis, tá? Então, quando pegar, no final a gente vai treinar um pouquinho, a gente vai colocar uns exemplos e vai olhar na tabela e vai dar a conclusão, tá? Mas só para vocês entenderem. A partir do percentil 75, o espessamento do complexo médio-intimal ocasiona ou classifica aquele paciente como alto risco cardiovascular. Abaixo do percentil 25, baixo risco cardiovascular. Isso quer dizer o quê? Que na tabela, aquele paciente daquela idade, daquele gênero, daquela etnia, o comprimento, o tamanho do complexo médio-intimal daquele paciente, se ele estiver no percentil 75 para cima, é porque ele está espessado para idade, gênero e etnia. Tá? Então, se estiver acima de 75, você classifica como alto risco cardiovascular. Abaixo de 25, baixo risco cardiovascular. Tá? Entre 25 e 75 é um limbo. Tá? A gente ou não põe nada, tá? Põe o percentil, ou só deixa nominal o comprimento do complexo. Tá bom? Tá? E a tabela mais utilizada, várias tabelas no mundo, desde 2006, foram propostas. Mas, gente, as populações mudam muito, principalmente de país para país e etnias para etnias, né? Ou raças, né? Da forma mais correta de se falar, não sei. Mas não tem como eu falar que o normal de um complexo médio-intimal de um brasileiro nordestino é igual a de um americano. Não tem como falar
Dentro do próprio Brasil há discrepância. Então, foi proposto uma tabela, tentou-se diminuir essas discrepâncias o máximo possível, óbvio que não é 100% livre de erros, mas pelas médias populacionais, né, liberou-se essa tabela aí do estudo ELSA, tá bom? Que divide em carótida comum esquerda e direita, são números parecidos, mas são diferentes. Se vocês olharem a tabela, eles são diferentes. Homens e mulheres e as etnias, né? Branco, mulato e negro, certo? Então, essa tabela é bom ter no celular, no computador que você lauda, tá? E tem as situações especiais, que são os grupos com idades menores e maiores, tá bom? E tem os seus percentis. Dá pra ver, ó, se você for ver, não sei se está no vídeo, dá pra ver certinho a tabela. Mas, em todos os casos, complexo médio intimal maior do que 1 milímetro é acima de percentil 75 em todo mundo, exceto em, ó, deixa eu mostrar aqui, acima do percentil 75, exceto, tá aqui, em negros, aqui, em homens negros acima de 75 anos. Então, acima de 1 milímetro, em qualquer grupo, de qualquer idade, de qualquer gênero, de qualquer etnia, acima de 1, é acima do percentil 75, isto é, alto risco cardiovascular, exceto em homens negros, aqui tem no vídeo, ó, homens negros acima de 75 anos, tá? Então, é algo bem específico, né? Um grupo bem específico, mas, de uma forma geral, dá pra gente generalizar o 1 milímetro como alto para todos, tá bom? De uma forma geral, se a gente fizer um resumo daquela tabela, a gente vai ver que acima de 1 milímetro é hiperplasia e hipertrofia, é espessamento. Abaixo de 0,8 milímetros, em quase todos os grupos, exceto os bem mais jovens, é normal, seria aceitável ser normal. E acima de 1,5, placa. A gente vai já falar disso. Tá bom? E beleza, então assim, entendi que é complexo, entendi o que é a histologia do complexo, entendi que ele é um preditor de risco cardiovascular porque ele antecede a aterosclerose, entendi que é legal medir ele e é fácil porque ele está numa localização legal e de fácil acesso, né? Os estudos mostram que tem uma relação com risco cardiovascular, estamos fazendo muito mais esse exame de carótidas para medir complexo ultimamente. Beleza, isso eu entendi. E aí, mas o que é que eu faço? Onde eu procuro complexo? Como eu meço esse complexo? Como eu documento? Tá? A técnica da mensuração do complexo é o seguinte: a varredura é longitudinal, aberto, tá? Na bifurcação, então vai na bifurcação das carótidas, preferencialmente deixando no mesmo plano a interna e a externa e a comum. Se não conseguir deixar no mesmo plano, tudo bem. Tá? Mas o ideal é deixar no mesmo plano. Lembra que a bifurcação está entre C3 e C5, então se a bifurcação é um pouco mais alta, às vezes você tem um pouco de dificuldade. Mas você não precisa ver a interna certinho, você precisa ver o bulbo e a comum. Tá? Então você vai identificar o bulbo. Como que eu sei o que é o bulbo? Onde termina a carótida comum e começa o bulbo? É uma dúvida também legal, né? O bulbo é quando ela fica mais gordinha. É uma forma de falar. Mas o bulbo, ele inicia quando as paredes da carótida comum param de ser paralelas. Então ela corria paralela e aí ela faz isso, ó. Então quando ela para de ser totalmente paralela, ali é o bulbo, tá bom? Ângulo reto, tá? Os ângulos oblíquos, quando você vai lateral, medial, oblíqua, você vai pegar muitas camadas musculares no caminho. Esses músculos, eles podem dar um erro de avaliação, um erro técnico do ultrassom chamado anisotropia. É muito comum nos exames de avaliação do sistema músculo-esquelético, né? Essa anisotropia. Então você tem que tentar fugir dessas camadas musculares para evitar o erro abaixo dos músculos, tá bom? A menor profundidade possível, óbvio. Então você vai tentar alguma insonação que você tem um ajuste de profundidade melhor para você, que você não perca tanta qualidade da imagem. E, gente, é fundamental não usar o zoom. Dá vontade de colocar o zoom, porque fica mais fácil de medir. O medidor, né, o calípter, é mais fácil de você colocar no lugar certinho, mas os guidelines
Todos preconizam não usar o zoom. Muito provavelmente porque às vezes ele deve dar erro, né? Quando você dá o zoom, a imagem distorce e essa medida não deve ser 100% segura. Ou também se imagina porque quando você pode usar o zoom, você vai pegar a imagem de qualquer jeito, sem ajustar, sem melhorar, e aí dá um zoom e fica satisfeito com esse zoom. Quando você não pode usar o zoom, você vai melhorar ao máximo possível a sua imagem, a sua ensonação, para que você consiga medir. Então, sem o zoom, vai te fazer procurar melhor e melhorar a sua imagem, e dessa forma vai melhorar, né, vai ficar mais fidedigno nessa medida. Bom? Ele é medido, o complexo meditimal é medido na parede posterior. Não obrigatoriamente a parede posterior, tá, gente? É a mais afastada do probe. Geralmente, a mais afastada do probe é a posterior, mas dependendo do seu ângulo de insonação, pode ser uma parede medial, pode ser uma mais lateral. Anterior é muito difícil ser, tá? Mas a gente fala posterior, mas é aquela que é mais afastada do probe. É a primeira parede, que seria a anterior, e a posterior, tá? Os guidelines também preconizam que ele seja medido no final da diástole, tá? Mas para isso precisa ter um ECG acoplado ao exame, né? A gente vai ver umas imagens que tem o exame sendo realizado e o ECG, a curva de ECG embaixo. E a medida deve ser realizada na diástole, tá? Na nossa realidade a gente não faz muito isso, até porque dificilmente vai mudar tanto esse complexo e mudar tanto a conduta. Tá bom? Mas, até para questão de prova e tudo mais, essa é a preconização. E onde que a gente mede? Vamos lá. A gente tem que medir no final da carótida comum. Não é no bulbo, não é na interna, no final da comum. E a comum termina quando começa o bulbo. E o bulbo começa quando as paredes da comum não são mais tão paralelas. As paredes correm menos paralelas. Tá? Então, o bulbo, né, ele começa a cerca de 15 a 30 milímetros da bifurcação carotídea. Tá certo? Então, você vai lá na bifurcação, vai voltar a cerca de 15 a 30 milímetros, 1,5 a 3 centímetros. Geralmente não chega a 3, tá? A média é de 1,5 a 2 mesmo. Volta, viu que as paredes estão paralelas, então ali é a carótida comum. E em um trecho de 1 centímetro, você vai tirar 3 a 5 medidas. 3 está suficiente, tá, gente? Então você escolhe o último 1 centímetro da sua carótida comum e naquele último 1 centímetro você tira 3 medidas e tira a média. Existem já aparelhos hoje em dia, na verdade a maioria, tem softwares automáticos que fazem essa medida em tempo real. Você não precisa nem frisar a imagem para medir, ela vai medindo o tempo todo, né? Então aqui a gente tem uma imagem de um software da Madison, fazendo essa leitura automática, né? Ele já dá gráficos, inclusive se você colocar os dados de idade, etnia, gênero do paciente, já sai com o risco cardiovascular, já sai com o percentil de risco cardiovascular daquele paciente. Então é só saber usar esse software. A gente tem que aprender a fazer manual e depois, com o tempo, a gente libera para o software fazer. Mas o manual é imprescindível, tá? A gente saber fazer. Então, relembrando, vamos lá. Varredura longitudinal não é transversal. Longitudinal, achou o bulbo. O bulbo é quando a carótida comum acaba. Tá? Então, achou o bulbo, ali acaba a carótida comum. Então, o último centímetro da carótida comum, eu vou tirar 3 medidas e a média dessas 3 medidas. Tá bom? Tá, beleza. Então, já sei como medir. A gente vai ver uns exemplos e aí cada exemplo a gente vai relembrando esse critério de como eu medi o complexo médio intimal. Tá? Vamos lá. Tem um homem branco de 60 anos. Aí eu ensonei e tenho essa imagem. E aí? Vamos medir? Pera aí. Não dá para medir, né? Não estou conseguindo identificar muito bem. Então é melhor dar um zoom aí. Não pode zoom também. Né? Tá vendo o problema? Às vezes você pega uma imagem meia boca, vai dar um zoom, vai medir qualquer coisa, vai dar um valor que não corresponde com a realidade. Tá? Então nesse caso, gente, você vê uma má definição da parede anterior. E essa má definição da parede anterior repercute na posterior. Isto é, você muito provavelmente não está no ângulo reto. Você está pegando oblíquo. Você está pegando parede obliquamente.
Então, essa medida não é fidedigna. Tá, então desiste do exame e vai para outro exame. Não, vamos lá, vamos melhorar a mão aí, vamos melhorar a insonação. Tá, melhorei a mão aqui. Ah, agora melhorou, agora eu tô vendo até a bifurcação, dá para ver o bulbo ali, é quando a carótida comum ela perde aquela curva paralela entre as suas paredes, legal, tá. Mas vocês estão vendo alguma definição das linhas daquela interface, da íntima com a média, da média com a adventícia? Tá bonita a imagem só para documentação assim, mas para medir, como é que eu vou medir? Eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo onde medir. Ah, vamos dar um zoom também? Não. Então, nesse caso, precisa às vezes melhorar um pouco a mão, o ganho, né? A escala, tá? A escala de cinza, tá bom? Às vezes harmônica. Vocês estão vendo que um dos problemas é que tem mais coisas na frente, né? Da carótida, tá bom? Às vezes a veia, a jugular está na frente, a veia facial está na frente, complexos musculares na frente, tá? E dá para ver que nesse exame aqui ele já colocou o traçado do eletro, tá bom? Não é muito a nossa realidade, mas fica aí para documentar, tá? Então, gente, não dá para medir assim. Ah, Felipe, então desisto, vai. Não faço carótida, tá vendo como eu não sei fazer carótida? Eu falei que não faço carótida, desisto. Não, calma. Vamos melhorar um pouquinho mais a mão. Ah, agora eu consigo ver as linhas, dá pra ver aí uma hipoecóica, hiperecóica, a parede anterior tá melhor. Tá, mas onde você tá? Você tá vendo bulbo? Não. Você tá vendo interna? Talvez alguma coisa ali. Então, tá mal alinhado, eu não tô conseguindo definir o que é o que aí. Então, também, essa imagem não dá pra eu medir, né? Então, não desiste, gente, calma, não desiste, não desiste. Ah, melhorou um pouco a mão agora sim, né? Agora eu tenho uma imagem bem alinhada, eu tenho um ganho certinho, escala de cinza legal, eu estou conseguindo ver o bulbo, bifurcação, final da comum, estou vendo as linhas das interfaces, tanto da parede anterior quanto posterior, e eu estou vendo o eletro, né? O eletro pra gente não é tão necessário, tá bom? Então, beleza. Com essa imagem, beleza, ensonei legal, aí eu consigo tirar informações desse exame. Então, eu vou, na bifurcação, voltar uns 15 a 30 milímetros, tá? Na verdade, aí a gente nessa imagem voltou até demais, tá bom? Mas tudo bem. E eu vou tirar 3 medidas em 1 centímetro, no centímetro final da carótida comum. Poderia ser um pouquinho mais para frente aí na imagem, tá, gente? Um pouquinho mais para frente, mas tudo bem. Então, tirei 3 medidas, tá? Então, não precisa ser tão atrás, podia ser um pouquinho mais na frente, tá? 3 medidas, e dessas 3 medidas eu tive uma média de 0,65. Tá? Então eu fiz, sei lá, deu 0,7, 0,6, 0,65. Então deu 0,65. Ou, se foi no automático, o software me deu essa média de 0,65. Tá, e aí o que é que eu vou fazer? Vamos lá para as tabelas, tá? Então na tabela lá do Elson, esse paciente estaria aqui, ele tá com ele tem 60 anos, homem, e vamos voltar aqui, ele é branco. Tá, então branco, homem, 60 anos, tá? Deu 0,65. 0,65, ele estaria entre o percentil 25 e 50, pela tabela, tá? Então, ele é um paciente... Isso, tá, a gente está vendo da carótida direita, tá? Também tem a tabela da esquerda. Costuma ser bem parecido e você utiliza o critério da pior, tá bom? Para você documentar e para você escrever no seu laudo. Então, esse paciente, eu poderia dizer o quê? Que as medidas realizadas mostram que o paciente se enquadra na classe de percentil de 25 a 50%, o P25, P50. A medida da espessura médio-intimal nesse paciente não identifica entre os de maior risco para eventos cardiovasculares. Eu não falei baixo risco cardiovascular, certo? Eu falei que não é alto risco, porque não está acima do percentil 75. E um outro dado que você consegue extrair é que a idade arterial dele é uma idade de 60 anos, tá? Então ele está no percentil dos pacientes de 60 anos. Bom, vamos lá. Digamos que a gente está com a paciente, agora uma mulher negra de 60 anos, tá? E aí a gente ensonou bem, conseguiu essa imagem bacana. Só um minuto. E aí fiz vamos lá, ensonei, bacana, tô conseguindo ver a parede posterior legal, tô vendo a bifurcação, tô vendo o bulbo, consigo saber me localizar onde que vou medir o complexo, tá? Então o complexo a gente vê no final da carótida comum, né? Cerca de 15 a 30 milímetros da bifurcação. Nessa imagem está mais ou menos, dava para ser mais para frente, né?
e aí medir em 3 pontos de 1 centímetro de extensão, ou de forma automática com software, lembrando que teoricamente é na diástole se houver um aparelho de elétron integrado, tá? E aí medir, e essa medida deu 0,81 para uma mulher negra de 60 anos. Então, uma mulher, aí a gente faz o quê? A gente vai lá nas tabelas, né? Então, mulher negra 0,81. 0,81, ela estaria, ó, vamos lá ver na tabela. Ela estaria num percentil acima de 75. Tá aqui, ó. 0, tá pequeno aqui, né? 0,81, tá? Então, ó, aqui 50, a idade 55, 65. Então, ela estaria com a idade, ela estaria abaixo do percentil 75 se ela tivesse 65 anos. Para 60 anos, ela tem alto risco cardiovascular, né? Ela está acima do preconizado para a idade dela. Então, a gente pode concluir que para essa carótida, né, as medidas realizadas mostram que a paciente se enquadra na classe de percentil acima de 75%. A medida da espessura médio-intimal nesta paciente a identifica entre os de maior risco para eventos cardiovasculares. Então, nesse caso, eu posso dizer que ela está acima do percentil 75 para idade, gênero e etnia, raça, e ela é de alto risco cardiovascular. E a idade arterial dela seria uma idade normal se ela tivesse 65 anos. Tá bom? É um dado totalmente desnecessário, né? Porque até do ponto de vista social, né? Você colocar num laudo que uma paciente tem, sei lá, 55 anos, 50 anos, mas tem uma idade arterial de 65, 70, 80, né? Do ponto de vista pessoal, isso pode soar mal. Às vezes é uma pessoa que tem que se cuida do ponto de vista físico e de aparência, e você escrever que ela tem 15, 20 anos de idade arterial superior à real, né, pode soar mal, tá? E também não vejo como isso ajuda em nada, tá? A não ser naqueles pacientes mais arredios, que não gostam de fazer o tratamento, que não seguem as orientações. Às vezes, esse tipo de dado facilita na adequação do tratamento e no segmento do tratamento, tá? Então, às vezes você fala, um cardiologista, quem for, o clínico, o assistente, vai falar, olha, você tem 50 anos, mas suas artérias são de 70 anos, está escrito aqui. Então, isso às vezes serve como um estímulo para fazer o tratamento certinho. Tá bom, gente? Beleza. Mas assim, Felipe, eu tenho uma agenda de 30 exames na manhã para fazer, não tem como eu ficar olhando carótida esquerda, tabela, escrever isso. Carótida direita, tabela, escrever isso. Idade da carótida direita, idade da carótida esquerda, não, a esquerda deu de 70, a outra deu de 65, a gente coloca de 70. Gente, eu entendo, tá? Então, assim, isso é no mundo ideal onde existe eletro acoplado a ultrassom, tá? Mas o objetivo final é predizer o risco cardiovascular desse paciente de uma forma que vai abranger quase todos os casos. Se você utilizar esse critério aqui que a gente colocou, ó, complexo menor do que 0,8, quase sempre é normal. Vou considerar de qualquer pessoa abaixo de 0,8 normal. Óbvio que se for um homem branco jovem ou uma mulher branca jovem de seus 25, 30 anos, esse 0,8 já é espessado. Tudo bem, beleza. Nesses casos você pode até ir olhar na tabela, mas no geral 0,8 é normal. Acima de 1 é espessado em todo mundo, lembra, né? Exceto em homens negros acima de 85 anos, né? 75 anos que a gente viu lá atrás. Tá? Então é um grupo muito, muito, muito restrito. E acima de 1,5 a gente já pode considerar como placa. Um dos critérios para eu caracterizar uma placa, um dos critérios é o quê? É um complexo médio-intimal pontual, em uma determinada região, maior ou igual a 1,5. Então, quando eu tenho um complexo acima de 1,5, esse complexo já é placa. E essa placa já é considerada uma estenose menor do que 50%. Tá? Então, depois de tudo aquilo que a gente viu, se você me perguntar, Felipe, vem cá, beleza, legal, aquela teoria, bacana, tabela, gosto de tabela, legal, é bom ter no celular, no computador, mas assim, para tocar o serviço, o que é que eu posso fazer assim, para não errar, para não atrapalhar na propedêutica e no tratamento do paciente? O que é que eu posso fazer? E para ser rápido?
menor que 0,8 normal, maior que 1 espessado, maior que 1,5 é placa. Entre 0,8 e 1, aí realmente fica num certo limbo. O ideal é ver a tabela, tá certo? Gente, esse dado aqui, eu não vou falar que eu falei para vocês, tá? Eu não assumo, tá bom? Então essa mensagem vai se destruir, tá? Por quê? Porque isso é uma experiência pessoal, não só minha, mas de vários colegas, tá bom? E se você olhar a tabela, quase sempre isso aqui dá certo. Tudo bem? Ok? Então, por hoje vamos encerrar. A gente entendeu o complexo médio intimal, miointimal, a hiperplasia dele, para que serve, como medir e a simplificação da sua interpretação. A próxima conversa a gente vai falar sobre placa e a classificação, caracterização das placas. Tá bom? Muito obrigado. Esse vídeo vai estar disponível no Instagram da escola, do São Carlos Ensino e Pesquisa, no meu pessoal, Dr. Dr. Felipe Mavinier, e no YouTube da São Carlos Ensino. A gente vai deixar disponível para quem quiser. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre esse tema, pode mandar direct tanto para mim quanto para a escola, a gente vai respondendo. E eu aguardo também sugestões sobre novos temas. Tá? A gente vai tentar fazer conversas mais pontuais, mais curtinhas, para também não ficar muito sacal. Tá? E sobre temas que costumam ser dúvidas no Doppler vascular. Tá bom? Então, a próxima conversa a gente vai estabelecer uma data. Espero que a gente já tenha conseguido consertar o problema do streaming e a gente consiga fazer uma live, que a gente consiga interagir um pouco melhor. E o próximo vai ser uma continuação dessa conversa. A gente vai sair do complexo médio-timal e vai para a placa. Aí a gente vai caracterizar as placas e vai também fazer uma prática, né? A gente vai colocar umas imagens de placas e a gente vai caracterizá-las, tá bom? Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Boa semana, boa segunda-feira, se você está vendo esse vídeo hoje, que é uma segunda-feira, tá? Espero as perguntas, dúvidas, críticas e sugestões de todos. Tchau, tchau.